Lista de exercício 1, exercício 1D. O exercício 1D nos pede o seguinte, nos pede para provar que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n para todo m e n números naturais. Então, essa é uma propriedade envolvendo números naturais. Nós vamos resolver esse exercício utilizando o princípio de indução. Agora, a observação que a gente precisa fazer é a seguinte. Nessa sentença que a gente quer provar, a gente tem dois números naturais, a gente tem um par de números naturais. Os números m e n, variando aqui. E no enunciado do princípio de indução, nós temos a situação de apenas um número natural variando ali. Como é que a gente faz, então, para adaptar a situação do princípio de indução para uma situação dessa, onde aparece um par de números naturais e não um único número natural? O que nós fazemos é o seguinte. Então, a gente vai pensar no número natural m como sendo um número fixado. Então, vamos pensar no m, número natural fixado, mas um número qualquer, sem nenhuma propriedade que o torne mais bonito que os outros. Simplesmente um número natural. E, pensando nesse m como um número fixado, a gente monta a sentença P de n. Como que vai ser a sentença P de n? A minha sentença P de n vai ser a elevado a m vezes a elevado a n igual a elevado a m mais n. E nesse momento, o que a gente quer provar? A gente quer provar que essa sentença P de n ela é verdadeira para todo número natural n. Então, com isso em mente, a gente vai utilizar o primeiro princípio de indução sobre n. Primeiro princípio de indução, como a gente já discutiu muitas vezes, como é que funciona? Garanto primeiro que nesse caso aqui, eu estou começando do zero, né? Então, eu garanto primeiro que o P de zero é verdadeiro. Então, aqui o raciocínio para o n igual a zero. Veja que, por definição, a elevado a zero é igual a 1. Então, quando eu vou olhar para o P de zero, no meu P de zero, eu tenho que analisar isso daqui. A elevado a m vezes a elevado a zero. Troquei o n pelo zero, né? Então, a elevado a m vezes a elevado a zero é igual a elevado a m vezes 1, que é igual a elevado a m. Então, por um lado, eu tenho essa igualdade, a elevado a m vezes a elevado a zero igual a elevado a m. Por outro lado, quando eu olho para a elevado a m mais zero, bom, m mais zero é igual a m. Então, a elevado a m mais zero é a elevado a m. Portanto, a elevado a m vezes a elevado a zero é igual a elevado a m mais zero. Ou seja, a P de zero é verdadeira. Ok, garantida que a P de zero é verdadeira. O segundo passo da receitinha do princípio de indução é: suponha, como a sua hipótese de indução, que você tem a sua sentença P de n verdadeira. Então, qual é que é a nossa hipótese de indução aqui? A nossa hipótese de indução nesse momento é que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Suposto isso, o que a gente tem que provar? A gente tem que provar que a P de n mais 1 é também verdadeira. Ou seja, nós queremos provar que
Então, a elevado a m vezes a elevado a n mais 1 é igual a elevado a m mais n mais 1. Então, essa é a nossa tese. Supondo que isso seja verdade, de algum modo, a gente vai tentar garantir que este daqui é verdade. Ok? Com isso em mente, vamos para as maracutaias. Ok? Então, na minha tese vai aparecer, eu tenho que falar sobre o a elevado a m vezes o a elevado a n mais 1. Ora, vamos discutir um pouquinho o que é a elevado a n mais 1. Bom, por definição, a elevado a n mais 1, a gente viu a definição de exponenciação, não é? É fazer o a elevado a n vezes o a. Então, a elevado a n mais 1, por definição, é a elevado a n vezes a. Então, quando eu realizar a multiplicação, a elevado a m vezes a elevado a n mais 1, simplesmente copiei o a elevado a m aqui, e isso vezes, então troquei a elevado a n mais 1 por a elevado a n vezes a. Que, por definição, é isso daí. Ok? Agora, o que acontece? A multiplicação, ela é associativa, então, tanto faz se a gente realiza desse modo a multiplicação desses três números, ou se a gente realiza desse modo a multiplicação desses três números, e vocês sabem a diferença aí da notação de parênteses, o que significa aqui e o que significa aqui. Então, nesse caso, significa que eu estou primeiro fazendo a elevado a m vezes o resultado de a n vezes a, e aqui eu estou fazendo o resultado de a m vezes a n vezes a. Mas tanto faz, a gente sabe que a multiplicação é associativa, então essas coisas elas coincidem. Ok. Agora, veja aqui, apareceu esse camaradinha, que é algo que aparece na nossa hipótese de indução. Então, a gente consegue falar alguma coisa desse camarada por conta da nossa hipótese de indução. Na nossa hipótese de indução, esse camaradinho aqui, ele é igual a a elevado a m mais n. Então, eu posso fazer a troca. Então, fazendo a troca, eu tenho o quê? Daqui, né? Eu vim para cá. Então, a elevado a m vezes a elevado a n mais 1 é igual a elevado a m vezes a elevado a n vezes a. Utilizando a hipótese de indução aqui, eu posso trocar isso por a elevado a m mais n. Isso vezes a. Agora, veja, da definição de exponenciação, não é? Toda vez que eu faço a elevado a um número vezes o a, isso é exatamente o a elevado a esse número mais 1. Ou seja, eu tenho a elevado a m mais n mais 1. Agora, veja que, então, quando eu olho para o expoente, quando eu olho para o expoente, aqui eu tenho essa soma de três números, a soma é associativa, então isso é a mesma coisa que fazer, isso é a mesma coisa que m mais n mais 1, provando assim que, provando o que nós gostaríamos, que é garantir que o a elevado a m vezes a elevado a n mais 1 é igual a elevado a m mais n mais 1. Nós podemos somar, então, os expoentes. Temos aqui a soma dos expoentes. Com essa dinâmica, fica, então, provado, segundo o princípio de indução finita, que P de n é verdadeira para todo n. Ou seja,
Nós provamos que A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N para todo N em N. E aí, como o M foi tomado qualquer, certo? Não pedi que ele fosse mais bonito ou mais feio que qualquer outro número natural. Ele foi tomado qualquer, foi tomado arbitrário. Concluímos que A elevado a M vezes A elevado a N é igual a... Então, deixa eu só puxar aqui. Como ele foi tomado qualquer, então nós concluímos que A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N para todo M e N naturais. Ficando assim resolvido.